Bora, meus amigos! Hoje vai ser massa aqui. A gente estava aqui nos bastidores conhecendo nosso convidado, Eli, da Plus 3D Startup. Já estou pegando dinheiro emprestado com ele. O cara é top, viu? Cada investimento que ele já recebeu aí, que ele vai ensinar como é que a galera tem que... Os caminhos das pedras. O caminho das pedras, né, Cássio? Eu ao lado aqui do meu parceiro Cássio. Mais um episódio massa aí. Só gente bacana, hein, Cássio? Não, e trazendo empreendedorismo e ciência, acho que só a gente está dando essa oportunidade da comunidade acadêmica e empreendedora vir divulgar e falar sobre como ganhar dinheiro inteligente. Na moda do arrasta pra cima, né? A gente já está, de certa maneira, contribuindo bem com a sociedade. Então, é isso. Vamos lá, galera. Nossa, fala aí um pouquinho pra gente. Já posso chamar você de Eli, né? Claro, à vontade. Como é, Eli, a sua história para quem está escutando aí? Tem muita gente que vai escutar e já sabe, né? Que você com certeza vai ajudar a nossa audiência a mandar naqueles grupos de WhatsApp ali, então, dos amigos. Mas conta um pouquinho pra gente aí, o Eli, a Plus 3D, pra galera que está assistindo a gente. Primeiro, obrigadão pelo convite, Cássio, Alberto. É fantástico poder estar conversando com vocês aqui. Cara, eu sempre fui um cara de comunidades, velho. Desde quando eu era adolescente, eu participava do movimento estudantil, eu estava inteirado em saber de política e tudo. Na época que teve as conferências de juventude aqui no estado, promovido pelo governo do estado, eu cheguei a trabalhar durante 1 ano e meio na Secretaria de Juventude. Então, assim, a gente sempre estava lidando com comunidades, incentivando a participação dos estudantes na política pública e tudo. E, assim, quando eu fui moldando minha carreira profissional, né, isso aí só se tornou uma sorte. Em 2009 eu entrei no IFRN para fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Nessa época eu já trabalhava com a parte de programação, mas eu pensava que para eu conseguir crescer na carreira eu tinha que ter um diploma. E aí eu entrei no IF com essa ideia, vou ter que fazer o IF para ter um diploma mesmo sabendo já programar. Quando eu cheguei lá eu vi que não tinha nada a ver com isso. Era outra história. Mas me diga uma coisa, teve uma influência na família, alguém assim que você se inspirou? Porque eu, por exemplo, também já fiz programação, TI e tal, tem um tio meu que é fodástico nessa área, e eu ia lá, pegava o computador dele emprestado para poder aprender, mexer, e aquilo ali foi que me ajudou. Você teve alguém Cara, pessoas? assim, ter pessoas eu sempre tive vários, a gente pode discutir o nome de muitos aqui que me ajudaram, mas o meu primeiro computador quem comprou foi eu, só pra você ter ideia. Foi juntando a grana. Eu aprendi a mexer em computador, mais na parte de design, na época do CorelDRAW, eu acho que era o CorelDRAW 5, né? O computador era o quê? Já era Paint alguma coisa? Era um Pentium 1, que era lá do Padre Miguelinho, onde eu estudava no Alecrim. E aí o pessoal da diretoria me dava acesso total, né? De poder fazer o jornalzinho da escola, comunicativo e tal. Então eu comecei a aprender ali. Então desde essa época, teve o professor Ivonildo de Geografia, por exemplo, que até hoje a gente é amigo no Facebook. São pessoas que foram me ajudando, me dando esse apoio. E com isso que eu acho que teve esse incentivo, né? Não necessariamente de família, mas desses amigos e de onde eu estava inserido. Né? Eu estava inserido numa escola que ela não me podava, pelo contrário, ela me incentivava. Entende? Então, quando eu saí dessa escola, eu já saí com esse espírito. Quando eu cheguei no IFRN, como eu te falei, eu encontrei isso. Eu achava que eu ia entrar lá para fazer um diploma, na verdade eu encontrei amigos, inclusive entre os professores. Teve uma história lá bem interessante, que eu estava conversando outro dia com o cara da Autoforce, né, o Thiago. Que eu estava falando, porra, Thiago, eu lembro de você lá nos corredores do IFRN, quando você estava submetendo para incubação. Lá no ITNC. Isso. Ralação total mesmo. Porque naquela época eu já ficava de olho nesse negócio de Um abraço pra Thiago aí naquela parte lá do evento que a gente foi, tava muito bonito, né? Todo chique. Falando bem ali, né? Investimento milionário. Um abraço, Thiago, você acha que eu tô pegando dinheiro? Meus amigos, ó. Mas tem um momento, né, de todo mundo. Isso, exatamente. É o tempo também. Então vai, né, chegando o momento de cada um. Nessa época do IFRN eu era muito verde, eu não conhecia nada, eu achava que sabia de tudo, já tinha ideia para startup, já queria montar um produto e tudo. Queria ser um Zuckerberg. Claro, né? Quem não? Mas excelente inspiração, né? Mas, obviamente, não deu em nada, né? Aí em 2012 eu conheci a Jeremoabo Valley, 2013 mais ou menos, 2012 para 2013, que era a época até da Rayane também. E aí pronto, foi quando eu comecei de fato a abrir os olhos para o que era startup, do que era empreendedorismo. Só que um tempo depois, ao invés de eu seguir como programador, eu na verdade embalei para a carreira do professor. Em 2015 eu comecei a dar aula no IFRN de Ceará Mirim,
Aí 2015, 2016 em Ceará-Mirim, 2017, 2018 em João Câmara, também como professor temporário. Só que tudo que eu aprendi da comunidade de Jerimum Vale, eu carreguei comigo para essas cidades. Então tem vários ex-alunos meus que hoje estão, por exemplo, no processo ágil, já passaram pela Hub, construtor digital. Então tem várias startups, né? Futebol interativo. Se for procurar saber, tem ex-aluno meu em um monte de startup. Porque você contribuiu bem, então, né, para o ecossistema. Eu sempre busco fazer isso, né? Formar essa galera e dizer, pessoal, legal que você está aqui na escola de curso técnico e você acha que você vai conseguir um emprego massa para você e você vai se destacar. Show. Mas se você for com essa mentalidade, você jamais vai deixar de ser um empregado. Legal. Se você for com a mentalidade empreendedora, não é que você não vai ser empregado, mas você vai ser aquele empregado que se destaca pela sua mentalidade. E que um dia você pode deixar de ser esse empregado e se tornar um sócio, como já aconteceu. Eu acho que você deve ter conhecido algumas pessoas assim. Lá no Vespont tem vários. Então, quando você encontra uma pessoa que é... Fizemos bastante, tem 4 a 5 vestes lá. Então tem... Exato. Alguns... E essa é a realidade de hoje em dia. Se o profissional está sendo formado, ele ficou pensando que, não, porque quando eu fizer 15 anos de empresa eles vão me promover à força, é uma outra realidade. Hoje em dia não funciona assim. Hoje em dia o que vai funcionar é uma história completamente diferente. É como o vesting que você falou. É uma das modalidades que estão começando a crescer. Né? Então Ali, a sua pegada acadêmica se deu num ambiente ainda mais científico, né? Isso, a gente gostou demais e aí tentou ir para dentro da universidade para, através de mestrado, validar a sua ideia, ou foi mais para pesquisar mesmo o que você estava pensando? Não, eu não tinha ideia do que eu queria pesquisar, na verdade, quando eu entrei no mestrado. É como eu te falei, né, aqui no off. Quando eu estava em João Câmara, em 2016, né, eu conheci essa ideia da bioinformática. Eu descobri que existia esse campo, né, porque eu sabia que usar computadores para estudar biologia, isso existe já desde muito tempo, desde que computadores vêm sendo fabricados. Porém, o uso massivo da computação para respostas biológicas, para simulação de vida, por exemplo, hoje em dia tem alguns modelos que você tem o ser vivo completo, com todas as suas terminações nervosas, isso é simulado computacionalmente. Entende? E você consegue fazer previsões assim de comportamento, né, desse ser que assim, aparentemente às vezes parece que é só uma simulaçãozinha, mas quando você começa a enxergar que aquilo ali é uma resposta biológica similar ao que acontece na natureza, aí você desperta para o que você está de fato fazendo. E foi nisso que me chamou a atenção da bioinformática, que eu poderia aplicar aquele conhecimento que eu já tinha, né, do conhecimento computacional, da análise computacional. Eu já tinha publicado 2 artigos na área de Machine Learning. Né? Um foi o meu TCC, na época que eu me formei em análise de sistemas. Né? Eu escrevi um sistema que ele ajudava o pessoal do atendimento pedagógico com quais encaminhamentos seriam melhores de acordo com o perfil dos alunos. Né? Que estava dentro de uma pesquisa do professor José Antônio, que foi outro cara que me ajudou pra caramba, foi quem me levou para Portugal. Né, que foi, a gente apresentou lá esse trabalho como parte do doutorado dele, né, e a gente fez uma análise preditiva dentro dos alunos do IF, de vários campos, qual era o perfil que a gente poderia identificar aquele aluno que poderia desistir do curso ou que iria acabar sendo reprovado, para a gente tentar, previamente a ele se desligar do curso, tentar realizar uma ação, né, junto com a coordenação pedagógica para tentar reter melhor esse aluno. E de fato, se você observar de alguns anos para cá, a retenção do IFRN ela tem se mantido um pouco, mas ela já foi bem pior, entende? Então, daí eu já gostava dessa parte de análise de dados e tal, e quando eu encontrei a bioinformática, eu falei, pô, é aqui que eu vou. Teve uma palestra do Bill Gates que me inspirou também, que ele falava que se você quer começar por alguma coisa para estudar a tecnologia do futuro, comece por moléculas biológicas. Isso eu acho que foi em 2000 e... Foi em algum TED? Na verdade foi uma entrevista para a revista que ele deu, a Wired, né? Então lá no texto da Wired tem ele falando sobre isso, né? Que era uma das coisas que ele estava começando também a investir, né? Já tem, eu acho que uns 10 anos. Essa galera que inspira falando é engraçado, porque esses dias eu estava assistindo uma reportagem sobre Jeff Bezos, né? Sim. E ele em 99...
ele dando uma entrevista que a Amazon já fazia, sei lá, 5 anos, alguma coisa desse tipo, estava crescendo, e perguntando o que é que ele imaginava, né? O que é que ele imaginava nos próximos 10, 20 anos. Aí ele disse, não, eu imagino ir para o espaço. Aí o cara, como assim vai para o espaço? Aí, não, eu imagino assim, assim, assado e tal, mas para isso eu vou ter que crescer a Amazon desse tamanho, para faturar tanto, e aí eu me dá o luxo de tirar esse dinheiro para fazer isso. Caraca. Aí eles, em quanto tempo? Eles, não, em 10 anos não dá. Mas em 20 anos é possível que eu consiga ir para o espaço. Aí mostra ele dando a entrevista 20 anos depois. Eu consegui. Menos tempo. Aí eu comecei a pensar. O cara preparado lá por 2, o que ele falou aí, né? Começar a fazer previsões nossas. Bem absurdas, né? Você foi falando aí, realmente. Bem absurdas, né? Bem absurdo. Roberto, o que é que você imagina daqui a 20 anos, como é que está a escola dele? Ele disse, não, acho que eu vou dominar a educação do Rio Grande do Norte. Vou transformar. 20 anos depois o cara, não, estou aqui. Tá. Você falando, eu olhando aí atrás, eu tenho uma foto. Que, acho que a galera já deve ter visto isso na rede social, aquela foto do Jeff Bezos. A foto que ele atrás escrito Amazon.com, pichado, né? Acho que eu deve ter visto. E ele numa mesinha bem ruim. Aí essa sala tá linda, maravilhosa, né? Painel ripado. Não era assim há uns 2 anos atrás. Eu escrevi oca.com.br, o app, atrás eu tirei a foto, só eu publiquei. Mas é um projeto que a gente tem aqui dentro da gente, tem um site estilo Marketplace e tudo. Tem 2 anos, tá ali, tá rodando, mas quem sabe daqui 10 anos, né? Claro. Mas fiz essa brincadeira, até você foi falando dele, eu lembrei que foi nessa parede que a gente ia fazer a reforma, eu já sabia, né? Meses depois a sala ia ficar maravilhosa, eu fui escrever. Mas é bem bacana, continuando. Não, mas tem isso mesmo que você estava falando, de você se planejar, né, se organizar e ter uma ideia. Então, quando eu descobri a bioinformática, eu falei, vou entrar nessa primeira turma. Era a primeira turma que tinha na UFRN. Você estava simultâneo? A UFRN não existia. Você estava simultâneo como professor e fazendo mestrado? Exato. Eu tava professor no campus de João Câmara e vinha 3 vezes por semana para fazer as aulas presenciais na casa da bioinformática, ali na saída da UFRN, como que vai para Ponta Negra, né? Até hoje a sede da bioinformática lá. Tem uma casa com piscina, show de bola. Enfim, primeira turma, o conceito do curso bom, professores excelentes, a gente já começou com o conceito 5 da CAPES. Não é um top, não é um conceito 6, 7. Vai até quanto o conceito aí? Cara, 7 eu acredito que seja assim, nível o máximo, né? O top. Então, tá 5. Qualquer coisa abaixo de 4, o Mac já fica em cima assim pra acho que é 3. Não, com 3 já tá fechando. 2 anos, 3, você leva uma canetada. Entende? Então assim, a gente já começou no nível legal, 5, entendeu? Professores com o nível do Hospital Albert Einstein, tipo, o pessoal uma das maiores referências aqui, né, que foi um cara assim, que teve muita paciência comigo, é o Sandro Souza. Ele foi o coordenador na época do programa de pós-graduação quando eu entrei. Ele é um dos caras que assim, organizou o primeiro evento de bioinformática do Brasil, assim, entendeu? Assim, a nível internacional, que é o X-Meet e vários outros encontros também que existem, surgiu por causa desses caras assim, entendeu? E são os caras que hoje estão aqui na UFRN, né? Às vezes a gente esquece, por exemplo, Nicoleles é outro cara que está assim, top na ciência brasileira, que não se fala muito. Isso é até um problema que eu debato quando eu vou apresentar minha startup. 86% da população brasileira gosta de futebol ou de ciência? Futebol, né? Ciência. É mesmo. 86% da população você faz brasileira... uma pegadinha essa pergunta. Claro. Né? Mas a gente está aqui, a ciência está on, a ideia é exatamente isso. 86% da população brasileira diz que gosta de ciência. Porém, mais de 60% não sabe dizer o nome de um cientista. Pronto, aí você... Porque a gente debateu aqui várias vezes com vários entrevistados sobre a distância que existe entre o brasileiro e a ciência. Pois é. E aí, uma das coisas que a gente ouvia muito, eu e o Alberto, a gente provocava essa pergunta para a galera que vem para cá, era por quê? Se ele tem um porquê. E o interessante de ali, que aí ele vai dar o depoimento dele agora, é de ter dado aula no interior do estado, numa escola de muita qualidade, que é do IFRN, e ter trabalhado de uma certa maneira esse pessoal para virar mão de obra no mercado tecnológico, digamos assim.
Basicamente isso. E por quê? Vendo a realidade do interior de 40 mil habitantes como é João Câmara, Ceará-Mirim tem 80 mil, já está mais próximo da capital. Pois é. Então, O porquê dessa distância? Se dentro das escolas a ciência ela é tão presente? o porquê é difícil a gente encontrar, mas a gente consegue encontrar algumas evidências do que está levando a isso. Por exemplo, eu não lembro se foi alguém aqui que falou, ou em algum outro programa, mas que existe uma defasagem muito grande da formação do aluno. Entende? Então, assim, o aluno ele até chega no ensino médio, mas ele chega sem saber tudo que ele deveria estar sabendo. Essa aprendizagem ela já chega defasada ali no ensino médio. Quando você fala isso, e a ciência, né? A ciência, ela, se não passar pela educação, você não chega na ciência. Teve um convidado, Alberto, não sei se você lembra que na visão dele, a educação preparatória, que é essa que ele está falando, ela era muito desfocada para a realidade local que a pessoa... E isso é uma das coisas que eu ia falar. E aí ele citou, acho que foi a Finlândia, ou foi Suécia, Noruega. Foi um país desse. Um país nórdico desse. E ele explicando que, sei lá, a Noruega tinha um potencial gigantesco de tecnologia, de petróleo, disso, aquilo outro. Então, já desde pequenininho, todo mundo era trilhando a... Hoje em dia, o IF, ele já tem mudado isso já em algumas realidades. Por exemplo, o campus de João Câmara, ele é muito forte em energias renováveis, por causa das eólicas que tem lá. Entende? Então, o campus ele já é mais focado nisso. Maior parte o IF, então, mas é aquela região dali. Aí você vai falar Caiçara, aí você vai falar. Aí você vai falar do campus de Macau, que é ali perto. Caiçara é a maior, é a metrópole conurbada com São Bento, então acaba sendo uma referência turística, uma potência econômica. Entendeu por que empreendedor só fala das coisas lá de fora? Porque quando vai falar das coisas aqui de dentro, tem o bairrismo. Mas brincadeiras à parte. O IF foi um que me abriu os olhos para isso, porque no IF, se você chegar no IF de Macau, por exemplo, poderia ter esse potencial, porque como você falou, Caiçara e tal, tem algumas regiões ali que tem um bom potencial de energias eólicas. Dar um abraço para o professor César, que foi diretor lá do campus de Macau, do IF. Olha aí. Mas o foco do campus lá é outro. Não é? Exato, o campus Macau, por quê? Porque o setor pesqueiro lá também é muito forte, o setor salineiro é muito forte, entende? Então, onde o IF chega, ele tenta personalizar essa educação já para tentar aproximar. Só que, ainda assim, é um estudo massivo. É um professor que vai pegar 5, 6 turmas, como eu pegava lá, cada turma com 35, 40 alunos. São ilhas de desenvolvimento, né? Não, então, as ilhas... São poucas ilhas, deveria ser um continente de desenvolvimento. Né? Mas o que eu falo é a questão da aproximação da ciência com o dia a dia. Sim. Além de ter essas ilhas, mas mesmo assim é uma ilha que ela já está pré-formatada. São turmas de 40 alunos, são 5, 6 turmas para o professor, então o professor ele já dá aquele atendimento massivo. É diferente de você, por exemplo, algumas ferramentas online que você tem hoje, que o aluno ele aprende dentro de casa muito mais do que na sala de aula. Por quê? Porque uma plataforma online vai dar uma aprendizagem personalizada para ele. Uma dificuldade que eu tive na bioinformática é o quê? É que as ferramentas científicas, elas são voltadas para a resposta científica que ela está buscando. Então você dificilmente vai encontrar um software que ele tem uma usabilidade fácil. A maioria assim, dos bioinformáticos com quem você conversar, ele vai dizer que para você estudar bioinformática você tem que saber programação. Por quê? Porque você precisa saber instalar os algoritmos lá, os scripts no seu computador para você começar a poder ter um ambiente para depois você começar a fazer ciência. E eu com aquela minha cabeça assim, de dizer, não gente, mas espera aí, eu só quero o resultado final lá da ponta. Eu não quero ter que apagar o meu Windows para botar o Linux para instalar os programas para depois... Senão minha startup pode pagar um programador para... Não, e até pode, graças a Deus, hoje eu estou podendo pagar outras pessoas para trabalhar. Mas a questão não é só... Não, mas eu digo isso, o cientista... Eu entendi o que ele quer, é o ponto de vista dele. Não, mas o cientista empreendedor, como ele está falando, não necessariamente tem que saber de A a Z. Exato. Ele pode ter várias pessoas que complementem o trabalho. Aí abre um pouco mais a mente, Cássio. Aquele aluno do ensino médio, ele também não precisa saber de A a Z. Exato. Ele pode ter na palma da mão dele, no tablet ou no celular, já que mais de 80% da população brasileira tem acesso a tablets e celulares, ele pode ter lá aquele software científico que muitas vezes é difícil de instalar e não sei o quê, você coloca uma interface por cima
uma coisa mais simples, usual, ferramentas simples lá, botões e slides. É uma interface mesmo. E você facilita o acesso daquela pessoa comum que às vezes não se interessa por ciência, entendeu? Começar a se interessar. E aquele que já se interessa, a ver que, porra, talvez eu poderia também seguir esse caminho da ciência, entende? Porque é incrível você ver um canal como Ciência Todo Dia, né, do Pedro Luz, que é um dos caras que assim, eu me inspiro também. O cara tem 2 milhões de seguidores para falar sobre buraco negro, para falar sobre a voz dele sobre Einstein. É uma voz encantadora. Né? O cara é bonitão, pô. Cabelo grande, ouro, toca guitarra. Mas quando ele fala, você parece que... É mesmo? Parece que a tá me encantando. Porque ele fala assim, você tem que entender... E vai contando uma história e vai lhe envolvendo, que você fica, porra. Aí tu olha o canal de bioinformática, tem alguns canais muito bons. A professora Raquel Minardi, por exemplo, ela tem um canal chamado Online Bioinfo. Eu vou acessar daqui a pouco o canal dele, que eu não conheço não. Você já vendeu ele. TikTok é um bomba. Mas quem é a próxima que você falou? A Raquel Minardi, ela é da UFMG, a gente até já conversou sobre algumas ideias também de empreendedorismo e tudo. E a professora, ela tem um canal excelente no YouTube, né, que é o Online Bioinfo. Mas, assim, quando você olha a pegada dela, você entende a diferença entre o canal dela e o canal do Pedro Luz, por exemplo. O dela é aquele lance de professor querendo fazer o vídeo e se esforçando para estar junto aos seus alunos, trazendo os assuntos mais voltados para o dia a dia do profissional, ou, tipo, como você se organizar para estudar, para você aprender ciência, como você pode fazer uma referência melhor, quais são as pesquisas que a gente está desenvolvendo dentro da UFMG. E isso é muito bom, é um esforço interessantíssimo para trazer, entende? Sim. Que ninguém estava fazendo. E tipo, hoje quando você vai olhar, ela já está começando a ganhar um corpo muito bom de seguidores, fazendo essa aproximação também. Aí a gente pergunta, por que ninguém pensou nisso antes? Isso é tão óbvio, né? Porque de fato... Porque dá muito trabalho. Exato, não só a questão de dar trabalho, não faz parte do seu trabalho de cientista. O seu trabalho de cientista é, por exemplo, no caso da bioinformática, é você aplicar a computação para você encontrar respostas biológicas. Mas então... Aí... E você tem que se preocupar com aquele A1 que você ainda não publicou e o teu professor está em cima de você para você publicar. É isso que a gente questiona. Excelente esse ponto, aqui, né? A gente questiona muito isso, de ter uma padronização do que é ser cientista. Por isso que as pessoas não se enxergam tanto em ser cientista. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Eu concluindo o mestrado, entrando no doutorado, pelo trabalho que eu estou fazendo, eu vou me considerar cientista. Sim. Possa ser que as pessoas não me considerem, mas eu me considero. Sim. E aí, quando você vai ver a minha formação, minha área de atuação, minha área de empreendedorismo, o cara vai dizer que eu sou tudo, menos cientista. Então, Verdade. O que eu acho que essa padronização que é feita, ela tem que ser, de uma certa maneira, desconstruída. Concordo. Porque o que a gente tem notado recorrentemente com os entrevistados, com os convidados, seja todas as pessoas que passam por aqui, é que o dinheiro empreendido com a ciência, ele retorna com extrema qualidade para a sociedade. Isso. E quando a gente busca o lucro pelo lucro apenas, sem ter um propósito, se perde. Você não vê uma mudança no negócio para poder incrementar, trazer tecnologia. Porque essa é a diferença de quando você trabalha com ciência. Mesmo quando você fala de ciências econômicas, não é o lucro pelo lucro. Entende? Porque às vezes a gente fala de ciências, a gente pensa em biologia, pensa em várias coisas chamadas e esquece a economia. Aí deram exemplo aqui, como falei essa frase do lucro, aí deram exemplo daquela paleta mexicana. Uhum. Virou febre no Brasil. Todo canto tinha um freezer no meio da rua, o povo vendendo aquele outro. Durou quanto tempo aquilo ali? Nem um ano. Nem um ano. Sabe quanto foi que os caras botaram no bolso? 20 milhões. O primeiro. Que inventou. E tipo, qual foi o propósito daquilo ali? Franqueou de forma qualquer. De onde é que o picolé caicó não é superior àquele negócio? Tá aí, o picolé caicó sustentável, mudou a marca, tal. O modelo de negócio está há quantos anos? 20 anos. Picolé caicó, então, tá entendendo? Então, quando eu digo o propósito, quando você não tem uma ciência por trás, você não tem uma estrutura científica, uma estrutura que venha dar suporte a você fazer mudanças para dar continuidade, você se perde, porque você só está atrás de dinheiro, você não está atrás de propósito. Isso. Então, e eu não estou falando filosoficamente, não. Mas na assim, se não tem um propósito, você... Cara, se você não tem o dinheiro, você não consegue pagar a equipe para trabalhar com você. É simples, entende? A conta não fecha. E isso é uma outra coisa que também às vezes gera uma polêmica. O trabalho científico, como você falou, ele sempre traz um retorno para a sociedade.
Mas nem sempre esse retorno é óbvio, entende? Hoje em dia, todo mundo Ele vai ser óbvio a partir do momento que o Ciência Tá On estiver bem popular. Todo mundo utiliza aqui a lógica de bullying. Você está ciente do que é a lógica de bullying? Não, você está ciente do que é a lógica de bullying? Então, bullying é aquele negócio que a gente teve lá no colégio? Não é. Ah, bom, porque se for, eu tive muito. 1820... Bullying de café? Não. Pois é. Até o bullying do colégio. Lá em 1820 e pouco, teve um cara chamado George Bully, que ele estava estudando matemática. E ele descobriu que com apenas 2 símbolos, ele poderia representar qualquer outro símbolo matemático e realizar qualquer operação. Entende? A sacada do cara foi simples. Qual é o mínimo de caracteres que eu preciso para conseguir representar qualquer informação? Entende? E aí ele descobriu que eram 2 valores, que hoje em dia a gente utiliza 0 e 1. Hoje em dia todo mundo utiliza computador, utiliza celular. A própria ligação telefônica hoje em dia é totalmente digital. E digital vem disso, de 2 dígitos. Entende? Tecnologia digital, da lógica de bullying. Só que o trabalho de bullying, ele estava longe do retorno para a sociedade na época em que ele foi publicado. Além do tempo. 200 anos. Entende? Estava muito longe. As pessoas olhavam aqui e falavam, pô, para de mexer com esses números aí, vai fazer uma coisa prática, vai cuidar da terra. Entende? Olha teu primo ali, fazendeiro, ó, já está com 3 hectares de terra e você aí estudando nos livros. Só que hoje em dia, quem é que vive sem o trabalho de bullying? Entende? E de vários outros cientistas que vieram depois dele. Né? Ada Lovelace, e aí vem, né? Até chegar Turing, já na década de 30, e depois vem a Microsoft, vem a Apple e tudo. Opa, agora já estou entendendo o que você está falando. Pois é, mas tem... Mas Turing, isso. Eu conheci a universidade que Turing se formou e a casa que Turing morou, em Cambridge. Cambridge. É surreal, porque tem um bar na frente e aí a pessoa fica bebendo e olhando para aquele monumento científico, porque é meio que reverenciado em Cambridge. Né? Pois é. Tem o parque principal de Cambridge. Depois pegar essa imagem e a gente colocar na edição aí para ilustrar isso. É massa. Entende, cara? Então é isso. O trabalho científico, ele muitas vezes não é óbvio para a sociedade. Mas olha o impacto que gera hoje em dia a tecnologia. Ninguém vive sem. Entende? Mas dependeu do cara ter coragem de fazer aquele trabalho que não parecia óbvio, que hoje é óbvio. Você falou, quando você fala da Apple, Microsoft... Opa, agora eu tô entendendo, chegou. Exato, agora chegou. Porque existe, de fato, esse passo a passo para a ciência sair do laboratório e chegar até a sociedade. O problema é quando sai assim, encontrou-se indícios, por exemplo, né, falando um negócio bem polêmico atual, encontrou-se indícios de que a origem do vírus... do Covid-19, ele poderia ter evoluído do bicho, do mamífero, para o ser humano. Aí o pessoal, tá vendo? Aqueles chineses que têm a cultura de comer vários animais silvestres, não sei o quê, então eles provocaram isso. Na verdade, não. Isso de o vírus evoluir de um animal menos complexo para um mais complexo, é o que a natureza faz desde que a natureza é natureza. Desde 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava se formando, a natureza ela já vem nesse ciclo, entendeu? Hoje o ser humano é um dos poucos assim, da natureza que trabalha ferramentas. Mas o macaco ele também trabalha ferramentas. A abelha também trabalha ferramentas, entendeu? Então assim, você dizer, não, porque o ser humano é o único na face da Terra e ele é isolado e ele é especial, não é bem assim. Quando a gente estuda a ciência, a gente vai ver que... Na verdade, se você for fazer uma analogia filosófica axiológica com Matrix, o filme, né? O clássico Matrix, ele diz lá, né? Tem um diálogo de Neo e tá bem nerd agora. Agora foi pra Matrix. Desculpa. Um diálogo de Neo, que é Ken Reeves, né? Sim. E Smith, né? Que ele é o vírus. Não é o vírus. Ele É o programa que é o antídoto do escolhido. É isso. E aí, nesse diálogo, ele diz que Neo estava muito enganado de achar que era um ser humano, porque o ser humano ele estava mais parecido com um vírus do que propriamente com um ser humano. Aí Neo se revolta e pergunta por quê. Aí ele diz, qual é a única espécie que está no seu habitat, não se conforma com ele, vai para outro habitat
tira todas as reservas daquele habitat, destrói tudo e vai guerrear com o seu vizinho, que não está fazendo nada. O ser humano. Então, o ser humano é mais parecido com um vírus do que parecido com o ser humano. É verdade. Esse diálogo é muito massa quando eles fazem. E aí ele conclui dizendo o seguinte: tudo bem, mas o que vai nos diferenciar do vírus é que nós temos amor. Nós sentimos amor. E o vírus ele não sente. Então nós podemos destruir, mas também nós podemos amar. Aí ele conclui esse diálogo, aí começa o cacete lá. Começa me diga uma coisa, nosso tempo é rápido, já foi uns 30 minutos, mas bate papo massa com você. Cara, eu queria saber o seguinte, o Eli agora, a gente está em 2021, o Eli daqui a 20 anos, 2041, quando você olhar para trás, você deixou seu propósito aqui nesse planeta da gente. Seu propósito que a gente falou várias vezes, o que você... Nesse processo da área, né, da gente está falando de tecnologia, da bioinformática. Eu sou um cara assim, que eu gosto muito de pensar no futuro, sabe? Eu cheguei hoje aqui, né, conversando com vocês e tudo, podendo falar sobre empreendedorismo, falar sobre ciência no dia a dia das pessoas, porque isso já era uma vontade minha que foi crescendo quando eu vi essa necessidade quando eu cheguei na bioinformática. Sim. E eu percebi que, bioinformática é um lance que tem potencial total para mudar a economia brasileira. A gente tem como ser uma das potências mundiais na área da ciência, da bioinformática, da genômica. A gente tem um dos melhores profissionais que estão aqui no Brasil. Um dos melhores profissionais do mundo. Você pode procurar. Na área de neurociência também. Referências mundiais são citadas em congressos e artigos internacionais, nasceram aqui no Brasil, sabe? Só que para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha que o Bully fez, que o Turing fez, entendeu? De tentar aproximar cada vez mais a ciência do dia a dia. A Plus 3D, ela surgiu no dia 19/10/2019, ela foi registrada, que é o Dia da Inovação. Né? Tem a lei brasileira que reza sobre o Dia da Inovação, é 19 de outubro. E a gente fez isso de forma propositada, para a gente lembrar sempre que a inovação ela tem que estar desde o primeiro momento de ação do dia. A gente acordou para trabalhar, a gente tem que já estar pensando, como é que eu vou inovar hoje? O que é que eu vou trazer de bom para o dia de hoje? Para a gente poder tentar fazer esse trabalho de formiguinha. Porque não adianta você querer, vou mudar tudo hoje, daqui a um mês já vai ser diferente. Não vai. Mas se eu não fizer nada hoje, porque não vai mudar em um mês, daqui a 10 anos também não muda. Entende? Então, algumas pessoas me perguntaram assim, mas cara, por que tu vai trabalhar com ciência? Tu podia estar trabalhando no escritório ali, ganhando 5 mil, 10 mil por mês. E tu tá indo buscar ciência, fazendo um trabalho de juntar pessoas e não sei o quê. E é difícil lidar com pessoas. Pois é, mas esse é o trabalho que tem que ser feito. E o empreendedor, eu acho que ele tem que estar nisso. Existe um trabalho que tem que ser feito, e se você não fizer, né, daqui que outro vai fazer, já tem um atraso aí no nosso desenvolvimento. E a Plus 3D é a minha contribuição para a sociedade por tudo que eu já recebi. Entende? É como eu falei, desde que eu saí do ensino médio lá no Alecrim, quando eu cheguei no IFRN, quando eu fui para o UFRN, eu já sofri preconceito de muitas formas, por ter sido de família humilde, de morar em periferia, etc. Inclusive, abordagem policial violenta, isso aí a gente vive. Mas a questão é, se você foca no problema da sociedade, você nunca vai conseguir resolver esse problema da sociedade. Para você conseguir resolver, você tem que parar, refletir e dizer como é que eu quero a sociedade sem esses problemas que a gente encontra hoje, entende? Então, quando eu falo que a bioinformática ela tem esse potencial transformador, é porque eu sou um cara que saí do nada, como eu acabei de dizer, e hoje em dia eu recebo direto mensagens de pessoas assim dizendo, porra cara, o teu trabalho foi o que me escolheu entrar no doutorado e fazer bioinformática, como o Rafael falou, sabe? Ou então chega um cara lá de Salvador, cara, da periferia de Salvador, mandar uma mensagem assim no meu WhatsApp, dizer, não, você me desculpa, eu estou mandando mensagem, você nem me conhece, mas é porque eu vi o seu site, eu encontrei sua rede social, e eu queria saber mais sobre bioinformática, porque eu nunca entendi, entende? Muito legal, né? Então assim, quando eu recebo isso, cara, para mim o trabalho já está feito, entendeu? Só que tem mais um dia aí, então vamos lá de novo. Deixa eu fazer logo um convite a você. Quando você me disse aqui nos bastidores que estava submetendo o doutorado, né? Isso. Que é a continuidade do projeto da Plus 3D. Exatamente. Quando houver os resultados lá dos editais que você está participando junto com o doutorado, vamos voltar aqui para você falar mais do projeto do doutorado. Com certeza. Aí a gente abre mais, fala sobre dá um o projeto, como é. Foco no projeto, na próxima. Massa, show de bola. Tem muito bate-papo. O cara é cabeça, viu? Aí
Não, a gente foi de papo nerd, papo científico. Hoje foi bom. Mas bom é isso, né? Quando a gente tem cabeças boas, pensantes e tal, reunidas, eu acho fantástico. O debate fica, né, produtivo aí, pra quem assiste, o conteúdo fica massa. Fica massa. Muito obrigado, viu, Eli? Já tô te chamando de Eli, já sou irmãozinho aí. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite aí. Olha aí, galera, a gente falou no começo que ia ser um cara top. Ele aqui vai voltar com certeza com o seu projeto e mais assunto que eu gostei. Já vou pesquisar esses caras que você falou aí. Poxa, Que só cara top. Vou tentar ilustrar aí, colocar o Aladori, o Bully, essa galera aí, que é sempre importante essas referências serem enfatizada, né? figurada. Cientista é tão chato, que até na entrevista traz referência, né? Aí, galera, gostou? Manda curtir aí, compartilha, faz como meu amigo quando tiver publicado, vai jogar lá no grupo da galera. Pode jogar no grupo da galera da Pelada, tá nem aí pra esse povo aí. Viraliza, porque o conteúdo aqui, a intenção é essa, a gente para o nosso tempo, chama gente boa assim como esse cara, pra levar conteúdo massa aí do Ciência Tá On. Conteúdo de qualidade, gratuito, não é isso? De graça, né? Não, tá acabando a Olimpíada agora, próxima semana, vai. Tá melhor que Netflix a gente aqui, viu? Grande abraço, até o próximo episódio aí. Valeu, Cássio. Abraço. Valeu. Show de bola, viu, Ale? Porra, massa demais. Massa muito rápido.